somente crê. Tudo é possível. Você crê que tudo é possível para este Deus? Feche os seus olhos e incline sua face. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê.
obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós estamos felizes nesta manhã porque estamos em Sua presença. Obrigado porque nos alegramos pelo Senhor vir entre este povo, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta manhã o Senhor continua. Alimente-nos com Sua palavra. Venha ao nosso coração. Ajude-nos a entender a revelação. Que Tua palavra venha como bálsamo para nossas vidas, neste mundo conturbado em que estamos vivendo. Mas que fales conosco. Dá-nos mais da Tua palavra e da revelação dela. Nossa alma sairá satisfeita deste lugar. Nós oramos, nos entregamos a Ti. E o homem saia da frente, o Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Antes que nós falemos a palavra, temos os irmãos de Brusque aqui, irmão Agenor, irmão Anderson, os meninos lá que vieram comigo ontem, irmão Jorciel e irmã Rosinha. Mas temos uma notícia boa, nós vamos ter mais um batismo esta manhã. Aquele menino Ederson, que está levantando a mão, que é filho do irmão Jorciel, ontem disse: pastor, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus. Mais forte, esse é um milagre, milagre. Milagre, milagre. Deus está conosco. Ele já tem 11 anos, já vem acompanhando os cultos, foi crescendo. Praticamente vimos esse menino nascer, né? Só assim. E hoje temos o privilégio de batizá-lo. Também estou feliz, tem uma toalhinha muito bonita aqui. A irmã Cláudia mandou fazer essas toalhinhas. Depois eu vou falar para os diáconos. Tem 8 toalhinhas dessa lá dentro, vai ficar, tá bom? Para que é? Quando chegar um pregador aqui que não tem uma toalhinha, a gente tem uma aqui para ele usar, certo? Vocês gostaram? Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã e recompense por isto que ela está fazendo para Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Amém. Muito bom, bem bordadazinha, ficou linda, né? Então tá, eu já vou usar uma hoje. Glória ao Senhor Jesus. Então tá, que bom, não é? O Senhor está conosco. Ontem estivemos em Brusque, no culto de Santa Ceia, e Deus nos deu uma palavra para dar para os irmãos ali, e eu quero reforçá-la esta manhã para nós. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 91, e hoje vamos esmiuçar mais isto. Salmo 91, versículo 1 e versículo 2. Também vamos ler o versículo 10 e 11. Salmo 91, versículo 1 e 2, e também o versículo 10 e o versículo 11. Acharam? Amém. Vamos todos juntos falar esses versículos? Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mais forte a palavra do Senhor. Aleluia. Podemos sentar, que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós não podemos é ficar acomodados. Por quê? O interesse do diabo é o comodismo. Fazer com que o cristão pare, fique quieto, não incomode ele, certo? Se ele puder fazer você tão pálido que você fique pálido, uma pessoa pálida, ela não tem forças. E ele está satisfeito quando ele consegue fazer assim, certo? Eu quero informar nesta manhã que o cristão tem lutas. É lutas. Todos que entram nesse caminho, todos que se alistam nesse exército, vêm para brigar, para lutar. Não é assim, não, Marcelo? Muitos. No Salmo 34, versículo 19, diz assim, Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, são muitas, mas tem uma coisa, mas o Senhor o livra de todas. Essa é a promessa do Senhor nosso Deus. Jesus disse em João capítulo 16, no versículo 33, ele não escondeu isso de nós. Ele disse assim, João, capítulo 16, versículo 33. Coloca aí, porque isso vem alimentando a nossa alma. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis... Ele não prometeu uma vida fácil. Mas ele diz assim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso não dá um ânimo para nós? Veja bem, o mundo está apavorado. Estão falando nesse vírus, só fala nesse vírus. Só fala nesse vírus. E vírus para cá, vírus para ali. Isso está interferindo na economia mundial. Porque isso, se prolongar desse jeito, desse pavor que estão, vai dar problema. Porque você vê as empresas aéreas cancelam voos por causa disto. Isso afeta a economia, certo? Isso afeta as bolsas de valores, elas disparam. O dólar já chegou em 5 ou mais de 5 reais, não é assim? E tudo vai num apavoramento, numas coisas terríveis, certo? Mas, para nós, tem uma diferença, certo? Porque nós não somos como os demais que não têm esperança, disse Paulo. Nós temos um refúgio. Nós temos um lugar de refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não fica apavorado, ele descansa. Ele descansa na sombra do Onipotente. Certo? Se Deus promete que nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda, como é que Deus vai falar uma coisa que Ele não pode garantir para você uma coisa que... Aí você diz assim, então pastor, então eu não vou. Não, eu não digo que você não vai ficar doente. E também não digo que se você não vai pegar o coronavírus. Não estou afirmando isso. Se Deus permitir, você pega, se Ele quiser.
Porque Deus está trabalhando no meio do seu povo. Você já viu que Deus está trabalhando no meio do seu povo? Ele não permitiu a enfermidade ir da família do nosso irmão Tiago, mas você já viu por que Deus permite isso? Ele está trabalhando para que haja uma união entre seu povo. Deus não está trabalhando na união do seu povo? Nós não somos um corpo? E um corpo trabalha um em função do outro? Quando Deus permite isso, é para algo, para uma união. Aí você sente o problema do seu irmão, você chora com ele, você ora por ele, você jejua por ele, e o corpo começa um movimento, que tem que ter esse movimento, certo? Não é assim que Deus faz? É, mas ele entra em cena, realmente. Um diz assim, olha, eu não posso ir, mas se tiver, eu tenho dinheiro para dar. Eu fiquei tão feliz quando eu vi estas coisas, porque eu digo, Senhor, o Senhor está trabalhando no meio deste corpo. Este corpo não está parado, este corpo não está morto, este é o corpo do Senhor Jesus em movimento. Amém? Mas vamos aprender uma coisa esta manhã, certo? Vamos aprender algumas coisas? Amém. Vamos, preste atenção que a gente tem que basear as coisas na Escritura. Toda vez que Deus vai fazer algo no mundo, por exemplo, dilúvio vai vir, certo? O dilúvio não foi um juízo? Porque o profeta diz que Deus manda uma mensagem, certo? Uma mensagem sempre Ele mandou. Os que creram nesta mensagem entraram, saíram. Mas os que rejeitaram, um juízo veio sobre eles. Sempre foi assim, certo? Mas antes do dilúvio aparecer, veio um homem sobre a terra, justo e santo. Quem foi este homem? Noé foi o que pregou o dilúvio, mas antes do dilúvio eu estou falando. Não passou um homem sobre a terra? Hein? Sim, que Deus o tomou para si. Quem foi este homem? Enoque. Enoque, ele veio antes do dilúvio. Pode olhar, um pouco antes. Ele tem uma representação na Bíblia. Ele está me representando e representando você também. Porque a Bíblia diz em Gênesis 5, versículo 22... diz assim, e no versículo 22, Gênesis 5, 22, e andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, 23, e foram todos os dias de Enoque 360, quantos foram os dias de Enoque? Não parece uma coincidência isso? 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Enoque está com uma representação dizendo que 365 são os dias do ano. Então nós, como cristãos, andamos com Deus os 365 dias do ano. Amém? Você não anda com Deus só domingo, quando você vem na igreja, e depois você vai embora e esquece. Não, a semana é para mim, só domingo que é para Deus. Não, eu estou pregando para eleitos. E o eleito, ele é cristão na igreja, ele é cristão fora da igreja, ele é cristão no trabalho, ele é cristão onde ele estiver. Esteja o pastor presente, não esteja o irmão perto, não esteja a mulher perto ou não esteja o marido perto ou não, é o mesmo cristão, é a mesma cristã. Sim? Nesta mensagem o pastor não precisa ficar atrás de ninguém. Esta mensagem o pastor não precisa ficar cuidando da vida de alguém. Deixa eu ver se o irmão está certo, deixa eu ver se o irmão está andando correto. Eu não preciso fazer isto. Porque não fui eu que chamei você. Não foi eu que morri na cruz por você. Você não está aqui por causa de mim. Eu estou fazendo a minha parte, que é pregar para você, mas tem um que morreu. Tem um Espírito Santo que te chamou. E eu gosto da obra desse Espírito Santo, porque quando ele chama alguém que ele quer que obedeça a palavra, porque eu não dou conta de obedecer a palavra. Você também não dá conta. Se você for ver pelas suas forças, você nunca seguirá a palavra, mas o Espírito Santo entra em você.
o Espírito Santo entra na sua vida. O Espírito Santo se apossa de você. E quando ele se apossa de você, é ele que faz você obedecer a palavra. Ele que faz você dar glória a Deus. Ele que faz você dizer aleluia. Ele que faz você cantar. É ele. Tudo é iniciativa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é assim? Então prepare-se, porque um dia eu disse, você vai dar um beijo na sua esposa e você vai sair e não vai voltar mais para casa. Vocês entenderam o que eu disse? Irmã, se prepare, um dia você vai dar um beijo no seu esposo, sair, quando ele voltar, já não está mais nenhum. E isso não está muito longe de acontecer, não. Porque Deus para si o tomou, e Deus vai tomar uma noiva desta terra. Agora preste atenção, antes de Israel sair do Egito, não vieram as pragas? Quantas pragas foram? 10 pragas. Água se transformou em sangue, piolho, rãs, trevas, saraiva. Tudo foram pragas que vieram, a morte dos primogênitos, certo? Não vieram sobre o Egito? Vieram. Escute bem, antes de Israel sair do Egito, vieram as pragas. Mas eu pergunto, aonde estava Israel nesse tempo? Ele não estava no Egito? Israel não estava no Egito? Ele não estava... Como era o nome da terra que Israel estava? Eles estavam em Gósen. Foi lá que eles foram, foi lá que José pediu. E disse ao faraó, deixa a gente estar em Gósen. Então eles colocaram, e foram todos, e Moisés estava ali, e o povo estava todo ali. Mas vamos ver uma coisa que aconteceu em Êxodo capítulo 10, quando as pragas vieram, quando as pragas começaram a cair. Em Êxodo capítulo 10, versículo 21, conta a praga das trevas, que foi tremenda sobre o Egito. Êxodo 10, versículo 21, o que diz a palavra do Senhor? Coloca aí, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. É Êxodo capítulo 10, versículo 21, eu estou lendo, certo? Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. A treva será tanta que vai dar para apalpar. É tão espessa, tão intensa, que parece que vai dar para pegar. Certo? Se apalpe. 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Ponto e vírgula. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Você já prestou atenção? Israel não estava no Egito, mas eles estavam seguros. Israel estava no Egito, mas estava debaixo de uma proteção divina, porque eles eram os filhos de Deus que estavam seguindo a palavra de Deus. Era um povo que Deus tinha um compromisso com ele. Então podia cair quantas pragas quisessem, mas daquela fronteira onde Israel estava, não passava. Então deixa vir chikungunya, deixa vir zika, deixa vir coronavírus, não tem problema não. Nós estamos debaixo do esconderijo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como? Você vai ficar apavorado com estas coisas? Você vai ficar apavorado como o mundo está? Eles estão porque eles não têm um refúgio, mas você tem. Eles não têm um esconderijo, mas você tem. A diferença está conosco. Você crê na palavra? Na mensagem fuja para cá. Venha rapidamente. Parágrafo 34.
Agora, eu quero que vocês percebam, em cada lugar, antes do julgamento cair, havia sempre uma coisa sobrenatural que ocorria. E Noé, eles passaram por um longo tempo de espera. E então apareceu um anjo, um profeta. Enoque foi um profeta? Amém. Judas, na sua epístola, diz que foi, certo? E assim por diante. E sinais sobrenaturais foram feitos, e eles entraram. Eu quero que vocês observem a saída dos filhos de Israel. Foi um longo tempo, centenas de anos, nada acontecia, nada sobrenatural desde a morte de José, que era um tipo de Cristo. Mas pouco antes do julgamento cair no Egito, quando Deus trouxe sua igreja para fora, houve uma mensagem. Isso lá atrás em Gênesis. Deus não está repetindo a mesma coisa agora, porque Ele é o mesmo, Ele não pode mudar. Sim? Lá houve uma mensagem, lá houve um sobrenatural. Aqui hoje nós estamos presenciando isto. Sim? Amém? Amém? Mas pouco antes do julgamento cair no Egito, quando Deus trouxe sua igreja para fora, houve uma mensagem, um profeta apareceu. Anjos apareceram, sinais sobrenaturais aconteceram, e os filhos de Deus foram colocados em Gósen, onde eles ficaram livres das pragas antes de sua saída. É a palavra? Amém. Amém? Amém? Esta é a palavra de Deus. Na mensagem, o sinal, só vou ler para vocês. Parágrafo 67, vamos ver, nós estamos nos alimentando esta manhã. Aí você diz assim, como é? Porque tem um processo, e você tem que entender o processo divino. Porque não é qualquer um, você diz, mas eu estou na mensagem. Não, espera aí, vamos aprofundar o negócio. Eu estou na mensagem, eu estou livre. Não, tem que ter um processo. Certo? Porque falar é fácil. Nós temos, diz o profeta, que expor o sinal. Eu lhe ressuscitarei no último dia, certamente. Estamos no dia do fim. Todos concordam que nós estamos? Amém. As pessoas, pois, se reuniram em Gósen e estavam prontas, porque sabiam que algo estava por suceder. Você tem ciência que algo está por suceder? Amém. Observe você aos patos quando é tempo de tempestade, e verá que eles se juntam. Lombrana não fala a respeito dos patos que migram de um lado para o outro? E eu já preguei aqui para vocês. Aqueles patos, eles num determinado momento, eles migram de um lugar muito distante para que eles possam procriar ali, naquela lagoa. Então lá eles têm os seus patinhos. E o profeta diz, aqueles patinhos nascem ali e eles não conhecem nada de migração, eles nunca migraram, nunca voaram para outro lugar. Eles nasceram ali e eles ficam ali em redor dos seus pais e vai aquela multidão de patos. Mas quando chega que o tempo muda, que é a hora deles irem embora, eles começam num avivamento. Eles se reúnem no meio da estrada, eles param o trânsito, a estrada para, todos os carros ficam parados, e eles no meio da estrada, naquele avivamento, cantando, adorando a Deus, porque eles adoram a Deus, e aquele avivamento, aquela gritaria ensurdecedora de milhões de patos ali. E de repente, um daqueles patinhos, ninguém disse nada para ele, mas ele se destaca no meio do grupo, ele se torna um líder, e ele levanta voo, e todos os patos levantam voo com ele. Coincidência? Não, é o que Deus está fazendo conosco. Ele está reunindo os seus patinhos e o avivamento está caindo entre nós. E você vem para a presença de Deus dando glória a Deus, aleluia, a presença de Deus desce, e aí vocês vão se unindo, as coisas vão acontecendo, o sobrenatural vem acontecendo, problemas vêm, lutas vêm, enfermidades vêm, mas isso é só para unir os patinhos, e eles estão no avivamento, daqui a pouco, um levanta, e todos levantarão com ele.
Amém? Você nasceu nessa lagoa aqui e não entende disso de imigração, mas não importa. Você nunca voou nem de avião. Muitos daqui nunca viajaram de avião, mas naquele dia não vai ser preciso, porque você não vai só nessa atmosfera, você vai passar das nuvens, vai passar da lua, vai passar das estrelas. Nós vamos ao encontro do nosso lar. É isso que você está aguardando? Observe você os patos quando é tempo de tempestade e verá que se juntam. É o mesmo com as abelhas. E todos os demais animais, há um certo instinto que os atrai. Certo? O Espírito Santo atrai a gente. O que é que está te atraindo? Quem que está conosco esta manhã? Quem está aqui causando essa alegria? Isso vem, não é comum, não é natural. Tem que ter um Espírito Santo movendo-se aqui. Amém? Quando chegou o tempo para derramar-se a ira de Deus, ali vinham 2 patos. Ele está falando agora do dilúvio, 2 patos, macho e fêmea. Ali vinham 2 gansos, macho e fêmea. Ali vinham 2 cavalos, macho e fêmea. Algo lhes estava atraindo. Noé nem se preocupou. Noé não foi cercar animal lá no meio do mato, trazer elefante, trazer leão. Não. Aquilo foi Deus. Algo os estava atraindo, certo? Oh, aleluia. Os demais pereceram, porque não foi todos os animais que foram salvos. Foi um casal e determinadas espécies foram 7 casais. Outros foram só 2. E os demais pereceram. Pense bem. Os demais pereceram. Porém, aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca havia sido preparada. Era um sinal que vinha uma chuva. Eles sabiam que vinha uma chuva. Não importava a aparência das coisas ao redor, nem tampouco os pensamentos das demais pessoas. Você não está se baseando no que os outros estão pensando. Não importa o que a fulano diga, o que a igreja diga, o que bispo diz, o que a teologia do outro diz, você não está pensando nisso, você está sendo atraído por algo sobrenatural. Aleluia! Não importava a aparência das coisas ao redor, nem tampouco os pensamentos das demais pessoas, eles sabiam que por dentro algo lhe dizia, meta-se na arca. Porém logo, porque esse é o único lugar de segurança, porque Deus tem preparado um profeta. E não tem uma arca hoje? Tem uma arca hoje? Só que ela não é de madeira, mas ela está aqui esta manhã. É a palavra de Deus, é a arca que nós temos. Aleluia! Ele mandou a arca como sinal. E o importante era estar na arca, porque a chuva vinha. Entraram todos os animais na arca de 2 em 2. Eles entraram sem importar-lhes o que faziam os demais. O leão não queria saber o que é que o tigre estava fazendo. E é isso que nós devemos fazer aqui. Você está na arca, então não se importe com seu irmão, com o que ele está fazendo. Deixe ele. Deixe ele. Deixe ele. Não fique olhando para ele. Se você começar a olhar para o seu irmão, você vai cair. Você vai ficar atropelado no meio da estrada. O diabo te atropela. Você vai ficar em problemas, porque o problema do seu irmão te atinge. O espírito que está nele passa para você. Não se importe com isso. Meta-se na arca. Se você tem um pastor que está pregando a mensagem, olha ela aqui aberta, e eu estou colocando os versículos aqui para você, você não precisa mais nada do que isso. Meta-se nessa arca, coma a palavra, coma a mensagem, e você chegará lá. Tá bom assim? Hein? Eles entraram sem importar-lhes o que faziam os demais. E todos os que estavam por fora daquela arca pereceram. Todo aquele que não estava sob o sinal do sangue pereceu.
E todo aquele que não está sob o sinal do Espírito Santo agora perecerá. Não importa quão bom seja, nem quão bom membro seja. Então não é ser só bom membro. Eu não falto nenhum culto, eu sou um bom membro, dizimista. Isso tudo está bem, você tem que vir para o culto, ser dizimista, ofertante, vir para toda a ceia, mas isso não é tudo. Você tem que aplicar o sinal. Porque se Deus exigiu isso lá atrás, Ele está exigindo hoje. Deus não muda, Ele continua exigindo. Certo? Não importa quão bom seja, nem quão bom membro seja. Houve muitos assim no dia de Noé e também nos dias de Moisés. Porém, o homem que negava aplicar o sangue como sinal perecia. Todo aquele que não entrou na arca pereceu. Todo aquele que não entra em Cristo também perecerá. Você concorda? Amém? Amém? Porque você está no meio da fase. O que o pastor fez? Quando ele te batizou, ele te colocou no corpo da igreja. Aqui, você tem direito. Agora você é batizado, você tem um lugarzinho, você venha para o culto e sente. Você faz parte agora do corpo dessa igreja. Mas isso não é tudo. Isso não te salva. Isso não te leva para lá. Se você continuar como um membro de igreja, você fica, você perece, você morre com os outros condenados deste mundo. Por quê? Porque você está só no corpo da igreja. Isso é perigoso. Você precisa estar no corpo de Cristo. E o pastor não pode te colocar. Infelizmente, nenhum membro dessa igreja pode te colocar. Só um que te batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Se você só foi batizado nas águas, você ficou aqui no meio do caminho, perecerá. O Espírito Santo tem que te pegar daqui e te colocar no corpo de Cristo. Este corpo invisível e universal que tem em todo o mundo. Você fazendo parte do corpo de Cristo, você chegará lá. Por que eu estou dizendo isto? Porque já se cumpriu lá. No Egito, porque no tempo do Egito, um anjo passou, que se chamava anjo da morte. Foi a última praga que caiu. As pragas não estão caindo? Estão ou não? Está diante dos nossos olhos. Deus está te protegendo, mas preste atenção. O mais perigoso e o último que foi, que dali não teve mais jeito, eles tiveram que sair, foi a morte dos primogênitos. E Hebreus diz que nós somos a assembleia dos primogênitos. Hebreus capítulo 12 diz que eu pertenço a essa assembleia. E o anjo da morte vem para matar os primogênitos. E ele está cavalgando agora, exatamente agora nesta era. Porque na primeira era cavalgou o cavalo branco. Já era o espírito do anticristo entrando. Desde aquele tempo da primeira era. O espírito dele no mundo. Mas ele era apenas um espírito. Depois ele tornou-se um... Quem sabe? Primeiro ele era um espírito. Depois se tornou uma doutrina. Depois ele sentou no trono em Pérgamo para ser adorado. Então cavalgou o branco. Depois ele virou para vermelho. Quando ele matava os cristãos durante as eras da igreja, era guerra contra Deus e contra os cristãos. Depois ele virou para preto, quando ele vendia, comprava. Aquele que aparece com uma balança na mão, o cavalo preto. Sim, ele cavalgou nas eras. Mas não esqueça que o amarelo é uma junção dos outros três. Se você mistura o branco com o preto e com o vermelho, dá o amarelo. Então você pensa... O cavalo que está cavalgando hoje são todos esses três juntos que formam o quarto. E o nome dele é morte. E ele veio para matar mesmo. Matar o quê? Espiritualmente. Ele mata tanto que deixa as pessoas com fome. Ele mata de fome. Por isso que Amós capítulo 8, versículo 11, Deus profetizou através do profeta Amós.
um tempo sobre a terra. E nós estamos vendo isso das pessoas. Quando você fala da mensagem, eles até se assustam, como alguém que está morrendo de fome e recebe um alimento forte. Ele dá até um susto. Onde que você sabe isso? De onde é que você tirou isso? Isso é muito bom. É porque eles estão com fome. Porque Amós capítulo 8, versículo 11 diz: eis que eu enviarei fome sobre a terra. Está aqui, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque não se prega mais a palavra como deveria, para mudar a vida das pessoas. Se pega a palavra intencionalmente, para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro do bolso dos outros, tudo se forma em campanha de prosperidade, e para tirar isso, e para tirar aquilo, mas as almas, eles não estão preocupadas. Ora, você tem que dar glória a Deus quando a palavra ainda está saindo firme daqui. Uma palavra dura, muitas vezes, dizendo: arrume sua vida, mas já ela vai colocar você naquela plataforma. Que o nosso objetivo não é encher a igreja, se encher, amém. Mas o nosso objetivo é preparar você. Porque é um rapto. Você tem que escapar do julgamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então você tem que se meter em Cristo. Você tem que orar por este batismo. Batismo, olha, preste atenção. Saia do comodismo. Você tem que chegar ao novo nascimento e à adoção. Duas coisas. Repita comigo para você sair bem tranquilo essa manhã. O que é que nós precisamos? Está muito fraco. Nós precisamos de novo nascimento. E é só o Espírito Santo que pode fazer isto. Porque novo nascimento é um novo homem e uma nova mulher. É pegar esse velho cheio de problemas e de defeitos e de coisas que estão agarradas, limpar ele, tirar e fazer um novo. Certo? Um novo, que não tem nem o resquício daquele velho. Aí a adoção chega, porque se não chegar a adoção, vai perecer. E a adoção é aquela cerimônia que o Espírito Santo vai conceder para você, que Deus vai dizer: este é meu filho amado. Agora eu sossego, tudo que ele fizer eu assino embaixo, porque até agora o que a gente faz não dá para Deus assinar ainda não. Tem coisa que a gente faz que ele não assina, como é que vai assinar? Mas deixe a palavra vir, e que ela venha fazer uma obra de conversão da língua. Deixa vir a palavra, que ela tome conta, que o Espírito Santo desça na sala de controle. Que ele te conceda você cumprir na sua vida aquilo que o profeta pregou, véu adentro. Isso não é avivamento só no culto, que a gente se alegra no culto, dá glória a Deus, mas segunda-feira está fazendo alguma coisa errada, está tendo um distúrbio, a gente não se libertou de certas coisas, e aquilo se repete, fica ali, parece uma obra maligna, que ele fica ali frenando você todo o tempo, dá glória a Deus, aleluia, mas lá no meio da semana, ou sei lá, no meio daquele mês, está lá naquele velho problema, causando problema, dando problema, e tendo problema. Isso nunca te levará lá, você vai ficar, vai perecer, deixa eu ser sincero com você. Mas meta-se em Cristo, deixa de Senhor, eu preciso deste sinal, eu quero aplicar este sinal na minha vida, me batiza neste corpo. Você crê nisto? Amém. A tempestade que se aproxima. Parágrafo 69. Estamos na escola. Amém. Caminhe você na luz do Evangelho, o qual lhe trará calor.
Oh, quão cômodo se sente a gente ao ver os juízos que se aproximam e sentir esse calor. Tão cômodo do Espírito Santo. Se ouve falar da bomba atômica e ao mesmo tempo se pode pensar no que tem sucedido. Essa paz que excede todo entendimento. Preste atenção no que o profeta diz. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos na presença de Jesus. Mas isso é para aquele que está no corpo, batizado. É só para estes. Nós, os anciões, seremos novamente jovens. Os pequenos crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor. Oh, que coisa maravilhosa! E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está para caminhar nisso? Se ele pensa nisso, ele não está bem. Por fim, se ele não aproveita o sol, se torna pálido. Se a gente se trancar dentro de um quarto lá e não sair, para ver a luz do sol ou para receber o sol, vai ficando anêmico, pálido. E quando começa isso, a enfermidade vem sobre ele. Por isso que o diabo, quando quer tirar alguém da igreja, deixa ele, faz dele coitadinho e deixa lá ele ficar. Não, te enclausura num quarto, fica aí, não sai de lá. Porque ele quer trazer enfermidade sobre esta pessoa, enfermidade espiritual. Sim? É isso que acontece com a maioria de pessoas de nossas igrejas hoje em dia. Estamos chegando a um estado de anemia. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Estamos nos tornando pálidos, porquanto nossa saúde espiritual está falhando. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas. Este é um sintoma. Quando a gente não se importa com a alma que está ao nosso redor. Antes a gente se importava, chorava por eles, certo? Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende jornal ou a quem quer que seja. Porém, a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. É que estamos muito pálidos, rejeitando caminhar na luz, o que é privilégio nosso. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo, quando aqueles que não estão morando nessa maravilhosa luz do sol, diz que as aves dos céus se alimentarão com a carne deles. Porque haverá um banquete. Apocalipse 19 chama as aves do céu para um banquete. Comer carne de reis, comer carne dos grandes e dos poderosos. Isso está previsto na Bíblia, certo? Diz que as enfermidades virão, às quais os médicos não poderão fazer oposição. E a gente vê como está aí. Eles não sabem o que fazer. Se dá um espirro num, os outros saem correndo. Eles só dizem assim, ó, espia aqui. O que o médico diz, é só o que eles podem dizer. Passe álcool nas mãos, lave bem as mãos. É só o que eles têm para receitar. Quanto mais a ciência vem, mais praga vai vindo. Quanto mais a ciência evolui, mais enfermidade vai chegando. É esse mundo perverso que está aí. Vocês prestaram atenção que depois do carnaval começou umas coisas terríveis nesse país? Começou lá no Rio de Janeiro. A chuva veio, desmoronou, gente morreu. Lá na minha terra, lá, chove todo dia. Mas agora a cidade está embaixo d'água. Nunca aconteceu. Está lá, chove todo dia, nunca encheu. E agora alagou tudo. E você olha para outros lugares. Você acha que isso é coisa por acaso? Não, esse mundo, ele mesmo está se destruindo. Porque eles não querem saber de Deus. Eles não querem adorar a Deus. Eles não querem dar glória a Deus. Eles preferem adorar a criatura. As coisas daqui, mulheres, carnaval, as coisas que alegram a carne, mas não querem saber de Deus, e eles vão atraindo cada dia mais juízo para si, mas você não, você está adorando ao Senhor, você não está em vão aqui, você está buscando o reino de Deus. Se eles estão atraindo problema, você está atraindo bênção para você.
Aleluia. Diz que as enfermidades virão a quais os médicos não poderão fazer oposição. São as pragas de Deus. Os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios do que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus. Os encantadores até imitaram, porque o diabo imita as coisas de Deus. Moisés transformou a água em sangue, os imitadores vieram e transformaram também. Eles imitaram pelo menos umas 3 pragas, daquela eles fizeram, mas da terceira para diante eles não puderam fazer mais. Eles não tiveram condições de fazer mais, porque era uma obra divina, era sobrenatural. O diabo pode imitar certas coisas, mas nem tudo ele pode fazer. Tem uma coisa que o diabo não pode fazer e imitar, é o amor que existe entre nós, porque ele não pode amar, e nós temos que amar os nossos irmãos mesmo. Louvado seja Deus. Ele pode imitar línguas, ele pode cantar, ele pode fazer, ele pode profetizar, mas amar ele não pode. Aleluia! Amar é só para filho de Deus, só para eleito, e o amor divino tem que estar nessa igreja. Eles foram mais sábios do que os nossos, mas não puderam impedir as pragas de Deus. Nem tampouco lhes serviram seus adivinhos, nem seus personificadores. Se necessitou de Gósen e do poder de Deus para guardar a seu povo sob o sangue de um cordeiro. Hoje em dia, essa porta é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o refúgio hoje em dia. Você crê que é isto? Amém? As pragas estavam sobre o Egito, mas Deus deu um escape para seu povo. E nós estamos aprendendo onde é essa porta de escape. Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Parágrafo 102. A morte assolou o Egito. Ele iria matar todos no Egito. Agora lembre-se, quando os furúnculos estavam se rompendo, quando o fogo estava caindo, quando a chuva vinha e o granizo caía, Deus proveu um lugar para seus eleitos não entrarem naquilo. Ele tinha um lugar chamado Gósen. Agora, tinha vindo um espírito de morte sobre a terra. E todo homem, lembre-se, morte é a razão por que morremos. E Israel teve que ter algo para guardá-los da morte, ou a morte os teria atingido também. E Deus, para que eles não morressem, seu povo que estava tentando segui-lo, ele proveu um cordeiro e um sangue sobre a porta, que protegeu os seus primogênitos. A maneira provida por Deus. Enquanto isso, o Egito pensou que eles poderiam se trancar com todas as suas grandes teologias e os seus curandeiros e o que quer que tivesse. E o anjo da morte passou por cima e atropelou, porque eles estavam sem o sangue. E qualquer religião hoje que não tenha a vida do sangue de Jesus Cristo por trás dela, o anjo da morte está nela. O anjo da morte, aquela igreja está separada de Deus, sim, sem dúvida. E Cabode é escrito em cada pedacinho dela que não tem o sangue. Você diz, bem, eu estou feliz, o sangue. Se o sangue não tem surtido efeito, se não tem causado efeito, e você vê isto em sua vida como um filho de Deus consagrado, com o que Jesus disse que aconteceria, então tenha cuidado. Você deve ter algo mais além do sangue. Você deve ter uma pequena injeção de teologia aí, ou algo aí, uma pequena injeção de alguma sensação. Você diz, mas eu estremeci, eu sacudi, eu dancei, eu fiz isso. Não é isto, cuidado. Não é só ter uma alegria, não é só ter um arrepio, não é isto. Tem que ter o genuíno Espírito Santo para fazer isso. Amém? A primeira ordem de Deus no Egito é esta: matem o cordeiro e comam o cordeiro. Essa foi a ordem de Deus em Êxodo 12. Só que Deus disse uma coisa: não comam só a parte boa do cordeiro. Comam ele todo, comam a cabeça, comam a fressura, comam tudo e não deixa ficar nada. Comam todo. Essa era a ordem de Deus em Êxodo 12.
Isto significa que esta noiva não vai comer parte da palavra. Aleluia. Como muitos fazem por aí, só lê o que interessa. Isso aqui é para o Velho Testamento, isso aqui é lá para o tempo antigo, isso aqui era para a igreja em Corinto, isso aqui não é para nós, e sai interpretando e comendo parte da palavra. Isso não é comer o cordeiro todo. Está fora da palavra. Para nós, vai desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Sendo a palavra de Deus, nós dizemos amém. O diabo se aproveita de quem não come toda a palavra. O diabo joga isto para as pessoas, não obedece toda a palavra, porque ele sabe, se não obedecer a palavra, não tem direito ao sinal. Não tem direito ao Espírito Santo. Por quê? Porque o profeta pregou que toda obediência à palavra, quando você consegue, se esforça para obedecer, você automaticamente tem direito ao Espírito Santo. Porque eu não posso te dar o Espírito Santo. Eu posso orar para que Deus te conceda a graça para receber. Mas Atos 5, versículo 32, fala como se recebe o Espírito Santo. E mostra o grupo de pessoas que Deus dá o Espírito Santo. Você quer saber? É Atos 5, 32. Vamos ver. Coloque aí, para que todos possam ler. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Quem fala? Pedro. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Para quem Deus dá o Espírito Santo? Então, quando o profeta afirma uma coisa, ele não está afirmando por ele está afirmando, obedecendo o que diz a Escritura. Quando ele diz, a obediência completa à palavra te dá direito ao Espírito Santo, ele está se referindo a este versículo bíblico. Então Deus está fazendo exigências? Claro que está. O que é que Ele quer que você faça hoje? Aplique o sinal. Se Ele pediu isso lá no Egito, Ele está pedindo hoje. Comam todo o cordeiro, mas não esqueçam de aparar o sangue. Pegue um pincel e pinta a verga da porta. Porque isto é que faz fazer a diferença. Quando o anjo da morte, quando eu vi, ele fala, eu vi sobre o Egito, eu quero ver o sangue. Ele não vai se importar se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem, se é influente ou não, se é presidente, se tem algum cargo, ele não quer saber disto. Deus não vai olhar para estas coisas, Ele quer ver o sangue. Se tiver o sangue, escapa. Se não tiver, morre. Aleluia. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você crê nisto? Amém. Ele disse isso em Êxodo capítulo 12, versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Estou lendo Êxodo 12, 22. E lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã. 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Amém? Então o que é que ele quer ver? O sinal, o sangue. Mas o que é esse sinal hoje, pastor? Nós temos que pegar um pincel e pintar a porta da minha casa. Não, é aqui agora. Ó. A casa agora é essa. E quando você vai pintar a verga da porta, é o Espírito Santo. É o batismo. Se eu vir, eu passo por cima. Se não tiver, morre. Então a exigência é a mesma? Amém. Você crê que é? Amém. Posso ler mais um pouquinho para você? Amém. Vamos fechar isso aqui. Religião de Jezabel, parágrafo 100. Quando Deus envia uma mensagem e diz ao povo, e eles não a recebem, então ele afasta seu servo e envia suas pragas.
fome, morte, espiritualmente falando e fisicamente também. Está aqui bem expressado, entre parênteses. Ele envia suas pragas, fome e morte, espiritualmente falando e fisicamente também. Você está olhando para uma depressão, irmão? Você pensa que você viu alguma coisa? Você espere após um tempo. Você nada tem visto. Você acha que você está morrendo por um bom reavivamento espiritual? Você espere após um instante. Você espere apenas anelar e clamar por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia disse assim: haverá uma fome nos últimos dias, disse o profeta, e não por pão, aquele versículo que nós lemos, e não por água, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aquela voz se calará no deserto em algum dia, escondida ao longe. Você não vê que Deus sempre faz um refúgio? Quando Deus mandou a fome no Egito, o que é que ele fez com Elias? Ele pegou Elias e disse: vai para aquele lugar, meu filho, escondido em cima do monte. Lá ele tinha uma água do ribeiro, a chuva não caiu e começou a fome, não tinha mais comida, mas todos os dias vinha um corvo com sanduíche de carne e pão para Elias. Você crê na palavra? Como é que um corvo, Deus usa um corvo, e chega de manhã, está aqui comida, meu filho, come. E ele comia, pegava do bico do corvo, comia, de tarde vinha de novo. E a água ele tomava do ribeiro. E a praga caindo lá, e ele bem sossegado lá em cima. Tem um lugar de refúgio ou não? Pode não ter para outros, mas para você vai ter. Ele ordenou aos corvos, seus servos, Mombrana diz, corvos, seus servos, e abençoou aqueles pássaros, seus servos, que mantivesse a voz de Elias viva durante o tempo do seu isolamento. Os corvos lhe traziam carne e pão de manhã e carne e pão ao entardecer, e ele bebia da pequena fonte, enquanto o restante daqueles lá embaixo estavam sem água e sem alimento espiritual. Deus cuida dos seus filhos? Amém. Amém? Amém. Estou fechando. Mistérios predestinados de sua vontade, mensagem adoção, 88. Você pensa que câncer é alguma coisa? A Bíblia diz que haverá um tempo quando a carne dos homens apodrecerão. E bichos comeriam a carcaça antes mesmo que ele morresse. Zacarias 14, versículo 12. E me explique o que será isso. Isso vai acontecer neste mundo. Já está profetizado. E você vai me dizer que poder é que vai ocasionar isso? Zacarias 14, versículo 12. Vamos ver. Eu quero que ponha aí para você ver bem direitinho o que acontecerá, que o profeta está se referindo aqui. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Eles de pé, vivinhos, com todo o vigor físico. O olho apodrece, a língua apodrece e a carne deles apodrece. Se não for o poder atômico, vai ser o quê? É o que está previsto de juízo sobre essa geração. Eles não sabem de nada. Estão pensando que eles estão livres? Estão pensando que vão escapar? Não vão. Só que isso que está profetizado não é para mim, não é para você. Eu só estou mostrando o que esse mundo espera. Você está no abrigo de Deus, no refúgio de Deus. Você está na palavra. Você está aqui no caminho para escapar de todas estas coisas. Você não está esperando como estava esperando, o dilúvio estava lá, ninguém estava acreditando, como hoje eles não acreditam. Fala da palavra, eles zombam, falam de Deus, eles zombam, não sabem que está vindo o juízo e eles perecerão. Mas eu não estou prevendo isso para nós somos Enoque, nós estamos andando com Deus todos os dias, domingo, segunda, terça, quarta. Um dia nós sairemos antes do dilúvio chegar.
o que vai acontecer neste mundo. O câncer é fichinha hoje, é brinquedo perante o que vai acontecer, perante o que vem aí. O câncer é mais terrível, é fichinha perante essas coisas aqui. Se eu fizer a relação para você da grande tribulação, você vai sair apavorado de coisas que vão acontecer. Mas é para eles. Aleluia. Olha o que o profeta diz: os bichos comeriam a carcaça antes mesmo de que ele morresse. Câncer é uma dor de dente comparado com o que há de vir. Câncer é uma dor de dente comparado com o que há de vir. Porém, recordem, aquela coisa horrível foi proibida naquele dia, de tocar naqueles que tinham o selo de Deus. Você sabia que escapa se você tiver o selo de Deus? Isso é Ezequiel 9. Eu vou lendo na mensagem e nós vamos comparando aqui. Ezequiel capítulo 9. Glória a Deus. Então, olha, você tem que se esforçar por isso. Ezequiel capítulo 9. Aleluia. Por isso que não é para todo mundo. Versículo 1. Versículo 1 de Ezequiel 9 diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Versículo 3, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. 4, aleluia. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram, e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, que estão suspirando, que estão preocupados, que estão orando. E aos outros diz, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. 6, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-lo, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Está falando de juízo? Tá, mas aqueles que foram marcados com o selo de Deus, ele não pode ferir, eles são poupados. Por isso que eu estou dizendo que o refúgio é o selo, é o sangue, é o Espírito Santo. É por isso que estamos lutando agora, para entrarmos e sermos colocados na posição do reino de Deus. Você está lutando por isso? Pela sua posição neste reino? Antes que estas pragas horríveis cheguem. Oh, quão bom! A dispensação do tempo, plenitude do tempo, a herança. Deus tem uma herança para mim e para você, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler a última mensagem. A junção do tempo 41. Abraão escolheu o caminho de Deus. Ele ficou no topo da montanha, embora não houvesse muita grama para o seu gado. Aleluia. Às vezes não tem muita facilidade. Nós queremos ficar no topo da montanha. Mas Ló, um tipo do mundo desviado, a igreja que não crê no sobrenatural. Então finalmente chega um ponto onde aquelas coisas levam a Deus, até o ponto onde chega uma junção. Tinha que haver um tempo, pois Abraão era o herdeiro da terra, e eu sou um herdeiro também, e você também. Ó Deus, por que nós cristãos não conseguimos enxergar? Bem-aventurados são os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. O tempo da junção está à mão, pois o Pai tem mostrado que estamos no tempo do fim. Vê? O miraculoso, o sobrenatural, o onipotente, realizando o sobrenatural. Olhe para ele, durante o tempo de Abraão, logo antes do fim do tempo, olhe o que acontece no mundo. Lá em Sodoma, na grande cidade, Abraão morava numa tenda. Ele morava numa tenda. Talvez sua casa não seja essa coisa toda, mas ele era herdeiro de todas as coisas. Mas ele vivia numa tenda, aleluia.
Glória a Deus. Então não é de se admirar que o poeta disse, uma tenda de algodão. Por que deveria eu me importar? Você é o herdeiro de todas as coisas se você está em Cristo. Deus havia lhe dado a terra, e Ele é o rei, e nele somos herdeiros de todas as coisas, o onipotente, o sobrenatural e a junção do tempo. Você é herdeiro? Pode ser que você não vai conseguir muita coisa aqui, mas as que você tem lá já está preparada. Amém? Talvez aqui você não vai conseguir tudo que você queira, mas eu quero que você fique no topo, lá em cima da montanha, mas fique na presença de Deus. Creia no sobrenatural, creia no Deus que tudo pode, e se desligue das coisas daqui. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Oh, todas as coisas que estão previstas para este mundo vão acontecer, mas todas as coisas que estão previstas para mim e para você também vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor! Só que nós estamos dando aqui nesta manhã, como é que se consegue? Eu estou dando o caminho, meu irmão, mas eu não vou te colocar lá, mas eu estou dizendo, meus irmãos, o caminho é por aqui. Se você é ovelha, se você é eleito e você quer conseguir isto, você vai colocar isso em prática. A partir de hoje você vai se preocupar mais com a sua vida espiritual. Você vai mais se preocupar com a sua vida, como é que ela está. Você vai fazer um inventário. Será que eu estou bem? Será que eu não estou? Olha, isso aqui não está correto em mim. Faça um inventário, você é inteligente. Tem coisas que você tem que saber, aquilo não está certo. E aquilo está ali pendente com você. Se desapegue disto, desamarre isto. Se apegue em Cristo, aplique o sinal e tudo dará certo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Ele fez a parte dele. Ele colocou você em Gósen. Está livrando você das pragas. Amém? Mas se você não comer o cordeiro e não aplicar o sinal, você vai permanecer em Gósen. Mas ele não quer que você fique aí. Há uma terra prometida para nós. Há uma terra prometida para nós. Há uma terra prometida para nós. Há ou não há? Amém? Vamos ver se é certo? Vamos ver se nós estamos já neste deserto? Estamos? Vamos ver se estão. A coluna de fogo está sobre nós? Está ou não está? Ela esteve sobre um profeta e hoje está sobre essa noiva. A mesma coluna de fogo. O maná não está caindo todos os cultos? Todos os dias não cai maná? Inclusive nesta manhã acaba de cair para eu comer e para você comer. Então nós está acontecendo conosco. A água está saindo da rocha, está, Cristo é aquela pedra, Ele está aqui esta manhã, e a água está jorrando em meu favor, louvado seja Deus, aleluia, nós vamos descer ao Jordão, estamos descendo ao Jordão, mas não vamos ficar desse lado, nós vamos atravessar o Jordão, os gigantes estão lá, mas nós não temos medo dele, nós não temos medo dos muros, não temos medo do gigante, eles vão cair por terra, e nós vamos possuir a nossa terra prometida. Ei, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Temos sacerdote. Temos a arca. Ela está no ombro do sacerdote. Quando ele vai, aleluia, não precisa ter força. Você não precisa se preocupar. O sacerdote coloca a arca aqui e vai em frente. E quando ele pisa, a água se abre. E você passa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que você não seja, nesta manhã, como a tribo de Gade, que não quis passar para o outro lado. E eles pediram para o profeta, não queremos passar. Mas o profeta disse, vocês têm que passar, rapaz. Deus disse para vocês passarem. Não, mas aqui está bom. Ah, é? Mas eu não posso forçar vocês. Eu só quero que vocês ajudem o irmão de vocês. Nós ajudamos, mas vamos ficar aqui. Sabe o que se tornou depois? Gadara, terra de demônios. Deus não estava mais lá. Não tinha nem ovelhas, era porco. E o endemoninhado estava lá, só ele com 6.000 demônios no couro dele. Foi o que se tornou Gadara. Gadara vem de Gade, porque não quiseram atravessar. E assim acontece, porque Jesus disse em Mateus capítulo 12, o espírito imundo sai de um homem e de uma mulher, e ele anda por lugares áridos, procurando refúgio. Se eu não me engano é 44, 48 por ali. E diz assim, e ele não encontra. E ele diz assim, quer saber de uma coisa?
Então diz, eu voltarei para a minha casa da onde eu saí. Da onde eu saí, porque Deus tinha expulsado ele de lá. Que quando você recebe a Cristo, Deus expulsa todo espírito errado que estava em você. O espírito da imundícia, da idolatria, da bebida, sai tudo. Mas tem pessoas que entram na igreja e se acomodam, senta e fica tranquilão. Como se tivesse tudo resolvido. Não está não. Por isso que muita gente fracassa. Por isso que muitos deixam a igreja. Muitos desistem. Muitos caem. É porque acontece isso com eles. Ele volta e diz, eu vou voltar para a casa de onde eu saí. E quando ele volta, ele acha ela desocupada, varrida e adornada. Como é que aí fica, parece uma incongruência o que Jesus está falando. Mas ele não chegou ali e fez uma obra? Sim, ele fez. Porque essa pessoa parou no meio do caminho e não buscou o batismo com o Espírito Santo. É como Gade, eles ficaram ali. É como aquele povo de Israel, de 2 milhões, 1.998.000 não entraram, porque eles não quiseram. Aconteceu isso com eles, não tire daí que eu vou terminar. Eles disseram, não dá para buscar, para entrar nessa terra, tem gigante, tem muralha. É muitos que dizem, não vou orar não, porque toda vez que eu oro, o diabo se levanta. Eu não vou jejuar não, porque já sabe como é, né? Aí é melhor ficar quietinho, porque o diabo não mexe comigo. É aí que o diabo está satisfeito. Se ele não está mexendo contigo, é porque ele está faceiro. Você está do lado dele, está com a vida meia boca, e é o que ele quer, ele não vai mexer mesmo. Por que ele se levanta? Porque ele não quer que você tenha o Espírito Santo, o batismo. Ele diz, não, tu não pode conseguir isso, eu não vou deixar. Ele se levanta de todas as formas, mas o eleito, ele luta, ele quer o Espírito Santo, ele faz qualquer coisa. Então ele vai, ele não entra sozinho, ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam naquela casa de novo, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros, e Jesus virou e apontou, assim acontecerá também essa geração má. Eu tenho que ser sincero com vocês, eu tenho que mostrar tudo isso para vocês. A casa não pode ficar varrida e desocupada. Tem que ter um morador. Tem que ter os batismos com o Espírito Santo. E você não pode sossegar enquanto não conseguir. Eu não posso sossegar enquanto eu não conseguir. Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha vida, para eu não correr esse risco. Vamos ficar de pé. É escola dominical. Está dito a palavra. A palavra está pregada. A receita está dada. Você precisa muito mais do que você tem. Porque você tem o Espírito Santo. Quem te traz para a igreja é o Espírito Santo. Você crê que é o Espírito Santo que te traz? Mas isso não é tudo. Por isso que tem uma expressão do profeta, você pode ter o genuíno Espírito Santo e ainda ir para o inferno. É forte, mas é verdade. Você precisa do batismo, que o batismo é que tira tudo, muda tudo. Novo nascimento chega e a adoção vem em seguida. Pai, agora é o momento de refletirmos sobre nós mesmos, cada um olhando individualmente. Talvez o que nós estamos esperando é o telhado cair para a gente poder tomar uma decisão, pular e dizer, Deus estava conosco. Não, Deus está aqui falando. Agora, eu creio que estou pregando para eleitos. Eu creio que o Senhor me chamou para isto. E eu não vou esconder nada de sua palavra. Se é uma escola dominical, nos ajude esta manhã, para que nós possamos tomar as decisões que precisamos. Nós olhamos para nós, vemos tantos defeitos. Falhamos quando, na hora exata que deveríamos, muitas vezes, resistir
Deus vem dar os testes e nós falhamos muitas vezes. Nós temos melhorado em muitos pontos, porque a obra o Senhor começou. É por isso que o Senhor está permitindo lutas, provas, enfermidades, problemas virem. Essa é a forma que o Senhor tem de nos aperfeiçoar. Lembre, muitas vezes nós estávamos desapercebidos, envolvidos em coisas, em muitas coisas, estávamos esquecendo até de vir ao culto, estávamos esquecendo de orar, estávamos esquecendo de jejuar, de se preocupar. Aí o Senhor permite uma reviravolta, o Senhor permite o problema se estabelecer. Aí a gente acha, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é a obra, porque nós somos eleitos. O Senhor está nos moldando para nos fazer melhores cristãos. Essa é a obra de Deus. O que adianta termos tantas coisas aqui e perdermos esta salvação? Ficarmos neste mundo para sofrer esse juízo que está previsto aí? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos eleitos, chamados pelo Senhor antes da fundação do mundo, e o Senhor nunca vai perder o que é seu. O Senhor não perderá o seu eleito. Não, ele é eleito, ele vai ter que se arrumar. Então, Senhor, continue trabalhando da forma como o Senhor está. Está tudo certo, está tudo bem. Deus, o Senhor está fazendo-nos mais fortes para enfrentarmos as lutas que virão, o pequeno aperto que virá aí em frente. O Senhor está simplesmente nos preparando e nos tornando fortalecidos para isto. Nós temos que vencer, porque perdedores nós não somos. A Bíblia não me chama de perdedor, não me chama de derrotado, não me chama de falido. Deus me chama de vencedor. Ele já disse que eu sou vencedor. Eu não sou só vencedor, eu sou mais do que vencedor. Sim, e é isso que o Senhor está trabalhando para fazer-nos vencer a nós mesmos. Como poderei vencer? O profeta pregou, vencer a mim, vencer as minhas tendências, vencer estas coisas ruins que tem em mim, que eu muitas vezes não estou nem preocupado muito com isso, mas está ali o Senhor diz, eu não quero isso, meu filho, isso não pode ficar, isso vai te atrapalhar, isso vai te impedir. Me ajude a me desvencilhar destas coisas, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando naquelas que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ajude esta igreja esta manhã, ajude este povo esta manhã, que cada dia que chegamos aqui, o Senhor possa estar fazendo uma obra, porque nós não vamos enganar, nós não vamos falar, não vamos dizer, está tudo bem, meu irmão, porque estamos dando glória a Deus. Quando a presença do Senhor vem, era para fazer uma obra. Quando Deus está em nosso meio, é porque Ele quer fazer algo. Quando Deus está em nosso meio, Ele quer mudar o curso das coisas em nossa vida. Então que o Senhor faça isto naquele que está pedindo esta manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, ajude-nos. Dê-nos o Teu Espírito, nos ajuda a estar em Ti, Senhor, como Abraão se preocupou, como Moisés se preocupou. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Eu quero entregar cada célula minha a Ti esta manhã, como eu tenho feito todos esses tempos, desde, Senhor, de uma posição que eu tomei. Tome cada célula do meu corpo, tome cada órgão do meu corpo, tome para Ti, Senhor. Faça o que lhe apraz, conforme o seu querer e a sua vontade. Pai, eu sou Teu e Tu és meu, e eu quero que o Senhor encha a minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. É o irmão Miro que está aniversariando hoje? É tu, meu filho? Então vem aqui que nós queremos orar por ti, para nós podermos ir embora. E quem quiser ir, puder ir conosco ali, rapidamente nós vamos batizar o Ederson, ali no Rio. Amém? E aí, vamos lá. Vamos fazer um grupinho, vamos ali em nome de Jesus. Fazer a obra de Deus que Ele nos deu para fazer. Amém? Vamos orar pelo irmão Pedro. Glória a Deus. Aberto lá, tá? Levante sua mão. Levante sua mão para abençoar. Pai, aqui está o nosso irmão.
Eu estou colocando minhas mãos sobre ele. Está completando mais um ano de vida. Isto é a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão. Eu me lembro quando ele chegou aqui, Senhor, aquele jovem chegando, não sabia de nada, apenas veio e o Senhor o tomou, e o Senhor o lavou, o Senhor o limpou, o Senhor colocou ele neste reino. Obrigado, Senhor. E ele está caminhando. Desde então o Senhor tem abençoado sua vida, tem dado para ele família, tem dado para ele um filhinho, tem dado para ele as coisas. Pai, ele só tem a agradecer ao Senhor. Eu quero que o Senhor continue ajudando o meu irmão, que o Senhor dê um presente para ele, que dê o Espírito Santo para ele. Este é o melhor presente que o Senhor tem para a vida de um homem. Se o Senhor o encher e colocar sobre ele este batismo, tudo se resolverá. Ajude sua vida, sua esposa, o seu trabalho, seu filhinho, que a bênção do Senhor repouse sobre o meu irmão. Eu, juntamente com esta igreja, abençoamos a vida do nosso irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, parabéns, meu filho. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê um dia abençoado. Esteja conosco, meu Deus. Logo mais estaremos aqui para o culto à noite, e que o Senhor esteja conosco para falar aos nossos corações. Nós estamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Glória a Deus.